Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui reunidos no Centro Espírita Caminho da Luz. O tema da palestra de hoje é a reencarnação e o expositor será nosso irmão Iago Teodoro. Vamos dar início com a leitura da página inicial, que é do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e é a mensagem 31, com caridade. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Essa passagem está em Paulo, que escreve a Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se, ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressão do amor cristão, deve abranger todas as manifestações da nossa vida. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do Espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas no serviço do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus, em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha nas mínimas tarefas com caridade desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. Há pedras e espinheiros, fixa em Jesus e passa. Vamos agora para a nossa prece inicial. Essa leitura hoje é muito bem-vinda, que fala da caridade. Que nós possamos, Senhor, saber, entender e praticar o verdadeiro sentido da caridade. O planeta Terra precisa e necessita da Tua misericórdia. Que o Senhor, na noite de hoje, como em todos os dias de nossas vidas, possa nos abençoar, nos proteger e nos fazer pessoas melhores. Assim, te pedimos a permissão para iniciar o estudo, a palestra da noite de hoje, dizendo graças a Deus. Graças a Deus. Caros amigos, caros colegas, boa noite para todos. É com muita alegria que a gente vai retornando à medida que a vacinação vai avançando, à medida que os órgãos de saúde vão tomando as decisões
mais perspicazes para contornarmos esse assunto é pela honra e glória de Jesus Cristo que nós estamos aqui, retornando aos poucos, como o Luiz Feijó disse anteriormente. O tema, a reencarnação, que faz parte da nossa terapia ou tratamento através do Evangelho aqui da casa, elucida um ponto fundamental da doutrina espírita. O espírito que morreu em carne retornaria em outro corpo? E é basicamente sobre esse tema que falaremos hoje. A definição, podemos ver, a reencarnação é o ato ou efeito de reencarnar, o retorno de um corpo a um novo corpo físico, corpo espiritual, um novo corpo físico, e segundo o Espiritismo, é o retorno à vida terrena, uma crença de que a alma humana, desligada do corpo pela morte, volta à vida, alojada em outro corpo humano. Mas antes de entrarmos propriamente dizendo sobre a reencarnação, temos que compreender, faltou reencarnar mais ação, temos que compreender que para retornarmos, temos que ser, logicamente, imortais, pois o espírito só retorna se ele morre fisicamente e volta à vida terrena mais uma vez para concluir uma nova etapa. Então falemos dessa forma da proibição de Moisés, que está presente no livro do Deuteronômio, capítulo 18, versículos 11 em diante, em que Moisés elenca uma série de proibições. Não se encontrará entre ti quem consulte feiticeiros e feiticeiras, nem quem consulte os mortos. Por que o governador do povo hebreu? Porque o homem responsável por trazer os alicerces da primeira revelação ao nosso mundo colocaria no último dos seus livros, o último livro do Pentateuco mosaico, a proibição de consultar os mortos. Bem, o direito das proibições, primeiramente, tem uma regra. Só se proíbe aquilo que é possível. Portanto, se Moisés proibiu a consulta aos mortos, é lógico que os mortos poderiam ser interrogados. O verbo, inclusive, utilizado no texto hebraico é o verbo darash, que podendo ser traduzido como indagar, perguntar, ou, quando é dito no contexto de uma conversa, o verbo consultar. Mas, além disso, o direito só proíbe condutas nocivas reiteradas. Então, se Moisés proibiu, é notório observarmos que era uma prática comum entre os hebreus da época a consulta aos mortos. Consultavam os espíritos por questões singelamente ligadas à matéria, singelamente ligadas ao mundo inferior. Eu vou casar com quem? Se eu plantar limão, vai dar limão. Coisas nesse sentido em que a terceirização do livre-arbítrio era feita aos espíritos. E assim eles respondendo, dessa forma, tinha-se a conclusão. Mas esclarecendo o assunto na questão 274 do livro Consolador, perguntaram a ele qual a intenção de Moisés no Deuteronômio, recomendando que ninguém interrogasse os mortos para saber a verdade. Antes de tudo, faz-se preciso considerar que a afirmativa tem sido objeto injusto de largas discussões por parte dos adversários da nova revelação. As expressões sectárias, todavia, devem considerar que a época de Moisés
não comportava as indagações do invisível, porquanto o comércio, o intercâmbio com os desencarnados, se faria com um material excessivamente grosseiro e inferior. Então, mais de 3.000 anos atrás, quando a materialidade ainda era soberana, imperiava entre os hebreus e entre os humanos, consultava-se os espíritos por questões extremamente fúteis. Mas, o que nos diz a doutrina espírita? O que nos diz Allan Kardec? A ideia da reencarnação não é recente e nem foi inventada pelo Espiritismo. Trata-se, na verdade, de uma crença muito antiga. Os egípcios já tratavam da reencarnação. Antes de nascer, a criança já viveu. E a morte não é o fim. A vida é um evento que passa como o dia solar, que renasce. Papiros egípcios, 3.000 anos antes do Cristo. Os hindus. Cada alma passa de um corpo para outro em um ciclo contínuo de nascimentos e mortes. Upanishads, que são os escritos entre os Vedas consultados. E os gregos? Pitágoras ensinava sobre a reencarnação e também se recordava de suas vidas passadas. Então, nesse ponto, temos a certeza de que a imortalidade da alma já era estudada há muitos séculos antes da vinda da terceira revelação, antes da vinda propriamente dita do Espiritismo. E no Livro dos Espíritos, na questão 166, pergunta Kardec a eles: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Sofrendo a prova de uma nova existência, vindo outra vez para cá, aperfeiçoando a sua moral, as suas habilidades, reformando seus pensamentos, tendo novas oportunidades, independentemente dos erros passados. Sempre temos novas oportunidades, independentemente dos nossos erros. Mas é natural que tenhamos que lidar com eles. 167. Pergunta Kardec: qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há a justiça? Como podemos compreender, sem a reencarnação, observando crianças com câncer nos hospitais? Como podemos compreender a justiça divina em pessoas boas que, por mais que se sacrifiquem, não conseguem prosperar monetariamente? Como compreender pessoas que nascem deficientes e nós, alguns de nós, biologicamente perfeitos? Sem a reencarnação, onde há justiça? 201. Em uma nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? De certo, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Por isso, independentemente do corpo que estamos, o respeito ao próximo é mais do que necessário. Nós estamos reencarnados
tendo a sexualidade, estando no sexo que temos hoje, mas não sabemos o dia de amanhã. Como será o nosso futuro? Como serão as nossas oportunidades? Então, respeito sempre, independentemente do sexo. Na questão 202, quando errante o que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher. Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas pelas quais haja de passar. Compreendamos a palavra errante aqui como um momento que estamos entre uma encarnação e outra, no mundo espiritual, aguardando novas oportunidades. Pouco lhe importa se está encarnado no corpo de um homem ou de uma mulher. Compreendamos então que, independentemente disso, devemos ser pessoas melhores, devemos evoluirmos mentalmente, devemos compreender que a moral cristã está aí para nós estudarmos e nós evoluirmos com ela. Na 204, uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos pegou. Não pode ser de outra maneira. A doutrina da reencarnação distende os laços da família, não os destrói. E a importância dessa resposta é fundamental para a compreensão das leis divinas. Porque, por mais que a nossa família se amplie, os laços não se afrouxam. Muito pelo contrário. Temos maior conhecimento de que o amor na nossa existência tem muito mais presença. Que sempre, independentemente das nossas escolhas, teremos aqueles que sempre orarão por nós, que sempre nos amarão, não importando o que somos, não importando ideologia política que carregamos, não importando o que pensamos sobre futebol, sempre. Então não pense que está sozinho. Nunca tenha esse pensamento, porque alguém, sendo seu mentor ou um espírito familiar, deseja o seu bem fundamentalmente e profundamente. Não nos esqueçamos disso. A imortalidade vem também com o amor imortal de Deus, o amor eterno do Criador. Tenhamos isso no nosso coração. Tenhamos a crença de que somos amados profundamente por alguém, mesmo que não enxerguemos esse indivíduo. Uma historinha do Chico, a pouco, entusiasmada com a revelação que lhe fora feita por um médium, a senhora comentou: Chico recebeu uma notícia maravilhosa. O que foi, minha irmã? Minha identidade nos tempos apostólicos. Oh, beleza. Fui mártir. Estive no circo romano. Morri devorada por um leão. Ante a admiração do médium, perguntou: e você, Chico? Já sabe quem foi? Ah, menino, sei sim. E daí? Estou curiosa. Fui a pulga pura. E o que Chico Xavier, o que Francisco Cândido Xavier quis dizer nessa pequenina história? Que não importa mais quem nós já fomos, o que já cultivamos,
o que já pensamos. O que nos deve importar realmente é ser melhor agora. É evoluirmos de forma que deixemos o passado criminoso de lado. O passado das más escolhas. O passado dos agrupamentos que não deveríamos estar. Pensemos então no momento de agora. Porque essa é a nossa melhor versão de nós mesmos. Independentemente de quem já fomos, do que praticamos, devemos focar no agora, em quem somos agora, nos nossos defeitos, no que podemos melhorar, no que devemos focar a nossa atual encarnação. Pensemos nisso. É como dizia também o Chico, não importa se for lento, uma historinha que ele diz: eu me sinto como um verme, uma lesma que rasteja. Aí você pensa, nossa, mas coitadinho do Chico. Mas olha como que ele conclui. Uma lesma que caminha sempre para frente. E é isso, por mais que demoremos a reconhecermos nossos erros, reconheçamos, nos modifiquemos, tenhamos amor por nós mesmos, paciência, fealdade, caridade, para com a nossa transformação. Continuando, uma pequena mensagem do Emmanuel, presente no Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo Chico, cujo título é Reencarnação, a lição 108, comentando o seguinte versículo de Mateus: portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, sereis lançado no fogo eterno. À primeira vista, vemos a palavra de Jesus, fogo eterno. Jesus utiliza essa expressão, o que nos causa estranheza à primeira vista. Mas Emmanuel discorre bem sobre o assunto. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino, como comentamos anteriormente. Em muitas ocasiões, falou Jesus dos seus belos e sábios princípios. Essa passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o Mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, que sobrevém à consciência culpada pelo desvio da lei, ou seja, escolhendo erroneamente, usando erroneamente o nosso livre-arbítrio. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. Como dissemos anteriormente, a referência sobre o início do povo hebreu. A expressão melhor te entrar na vida representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação da eternidade. Na elevada simbologia das suas palavras, apresenta-nos Jesus um motivo determinante dos renascimentos dolorosos.
em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Então, não nos esqueçamos de que muitas coisas que pedimos, muitas coisas em que passamos, nós pedimos para passarmos. E se passamos, uma questão de lógica, temos condição de superá-las. Quanto à imagem do fogo eterno, inserta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição. Porque enquanto não se dispuser a criatura a viver com Cristo, será impelida a fazê-lo através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como o fogo material, que existirá na Terra enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Porque, quando estamos passando por um grande sofrimento, a nossa sensação, de fato, é que aquele sofrimento nunca vai acabar. Algumas vezes, nos pegamos perguntando: nunca passarei disso? Nunca passarei disso? Nunca superarei essa fase? Essa dor nunca vai deixar de habitar meu coração? Mas, meus irmãos, sim, ela passará. O sofrimento passa. A dor passa. Como diz Maria, mãe de Jesus, isso também passa. E entremos então no diálogo entre Nicodemos e Jesus. Um jurista que reconhecia realmente a diferenciação de Jesus, a sua relevância naquela época. Então eu vou ler o diálogo rapidamente. Havia entre os fariseus um homem cujo nome era Nicodemos, líder dos judeus. Ele veio até ele, Jesus, de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste de Deus como mestre, pois ninguém faz esses sinais que tu fazes se não estiver com ele. Em resposta, Jesus lhe disse: Amém, amém. Eu te digo que se alguém não for gerado de novo ou do alto, não pode ver o reino de Deus. Então entendemos aqui que os atuais estudiosos do texto escrito em grego coloca a palavra gerado no particípio passado e não nascer de novo. Porque de fato Jesus estava dizendo exclusivamente do fator biológico. Você vai ter que voltar. Mas como voltar? E essa foi a dúvida de Nicodemos. Então, Jesus tentou, com toda a sua desenvoltura, ensinar esse preceito àquele jurista, aquele doutor da lei, que diz assim: Jesus o disse para ele: mas tu não entendes? És mestre em Israel e desconhece essas coisas? Esperavam muito mais de ti, como diz Jesus. Nicodemos diz para ele: como pode um homem sendo velho ser gerado? Porventura pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e ser gerado? Então entendemos que Nicodemos não compreende a grandeza da reencarnação naquele momento. Mas Jesus é claro: se não for gerado de novo, não tem uma nova oportunidade. Encaminhando para o final, meus irmãos, observemos o dom de Kardec,
em que ele diz assim, diz não, né? Está escrito no nome dele: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Meus irmãos, acreditemos então que a vida não termina no todo. Que aqueles que já foram, nós nos encontraremos com ele. Nós que sofremos durante a pandemia, com o coração amargurado, perdendo amigos, perdendo parentes. Mas saibamos, creiamos, que nada foge do controle do Criador. E que a saudade vai passar quando nos encontrarmos outra vez. Mas a crença da reencarnação, ela sim, nos livra do desespero que a morte nos causa. Muito obrigado. Boa noite para todos. Vamos então, meus irmãos, elevando o nosso pensamento a Deus, pensando nele, no príncipe da paz, o nosso irmão mais velho, que há mais de 2000 anos pisou nessa terra para ensinar-nos a moral cristã, a moral que mudaria de uma vez por todas o conhecimento sobre a vida espiritual, as relações humanas, direcionando-nos ao amor, direcionando-nos à paz. E nesse momento, nos concentrando, imaginemos o Mestre, o grande psicólogo, o amor encarnado, erguendo suas mãos sobre as nossas cabeças e nos transmitindo todos os fluidos benéficos, salutares, amorosos para a nossa paz, para a nossa revelação interior, para a nossa cura, para aquilo que viemos buscar, de peito, coração aberto, alma em sintonia com o mundo espiritual. Nesse instante, envoltos dessa luz significativa, branda, quente, que nos acalma de Jesus, pensemos naqueles que sofrem ainda nos leitos de hospitais, aqueles que ainda se encontram perdidos nos hospitais psiquiátricos, aqueles que tomaram rumos perversos para a sua encarnação nas prisões, aqueles que sofrem da agonia e da desesperança nos asilos e nos orfanatos. Força, coragem e fé para todos esses indivíduos. Que as instituições de caridade também possam receber a nossa força, o nosso amor. E, sobretudo, pedimos por nós. Nós, Senhor, que lemos, que buscamos, que tentamos compreender as Suas palavras, mas ainda relutamos e escolhemos mal, usando o nosso livre-arbítrio de forma não inteligente. Mas, Senhor, cada vez mais entendemos que a Sua presença, que o Seu amor é necessário para a nossa evolução. E todas as vezes que caímos, sabemos que o Senhor estará lá para nos carregarmos no colo, para dizermos palavras doces, para nos erguermos para o amanhã que nos retorna a presença. Assim seja, Mestre dos Mestres, graças a Deus.